Então vamos lá. Então, qual seria a origem, né? Aí de Deus, né? Nessa parte, é uma discussão sobre como surge, né, esses nomes, essas ideias, essas perspectivas, né? Isso também é algo para a gente pensar, porque alguns falam assim: toda religião tem algo em comum. E aí, nas aulas que a gente teve sobre filosofia da religião, eu até falei sobre isso, dizendo o seguinte: não é que toda religião tem algo em comum porque toda religião leva a Deus. O que toda religião tem em comum somos nós, seres humanos. Então, nós projetamos nas nossas religiões nossas ansiedades, nossas inquietações, nossas buscas e perspectivas. Então, o budista, ele projeta, né, nas suas perspectivas religiosas, a necessidade do desapego. O cristianismo vai falar sobre isso também. Apesar que o cristianismo moderno não prega tanto desapego, mas está lá nos evangelhos. Mateus 5, né, em diante, lá nas bem-aventuranças, e vários outros textos, somos desafiados a desapegar, né? O islamismo fala sobre isso, ou várias outras religiões falam sobre essa necessidade do desapego. Por quê? Porque, como seres humanos, de maneira geral, sabemos que o egoísmo não é bom para ninguém. E uma pessoa egoísta não vive bem. A gente sabe que tem que ajudar o próximo, mas não é só o cristianismo que fala sobre isso. As religiões de matriz africana também falam, também fazem ação social. E aí não quer dizer que o Deus, né, do judeu e o Deus do cristão e o Deus do muçulmano é o mesmo Deus das religiões de matriz africana. Não é isso. É que em todas essas religiões tem seres humanos. E como seres humanos, nós projetamos nossas perspectivas nessas religiões. Às vezes com linguagens diferentes, mas na base é tudo a mesma coisa, por causa de nós, seres humanos. Então, até o nosso discurso sobre Deus, ele não é originário. E isso a gente precisa levar em conta. E esse é o grande... Por isso que fazer uma boa teologia, ou tentar fazer uma boa teologia, é um processo, é uma caminhada, é uma descoberta constante. Não é algo fechado. Não dá para simplesmente para você falar assim: Deus é isso, isso e isso. O Antigo Testamento fala isso sobre Deus. Não dá. Porque isso é parte de um processo, de uma caminhada de descoberta. E a cada momento a gente vai investigando e descobrindo algo diferente, né, através dos documentos, através da cultura, através das questões sociológicas, históricas, que rodeiam esses textos. E isso precisa ser levado em conta. Então, vamos lá. Origem do Deus. Segundo Jean Leclanche, egiptólogo, o nome do Deus de Israel é um topônimo. Baseando-se em escavações arqueológicas realizadas em Soleb, na margem esquerda do Nilo, foi encontrada uma inscrição na sala hipostila do templo erguido por Amenhotep III. Amenhotep é aquele faraó da múmia, do filme A Múmia, que tem 1, 2 e 3. A inscrição contida Lembrei. No escutete. Lembrei. Então, do século XIV a.C., refere-se a um povo nômade, inimigo do Egito ao leste. O trecho é o seguinte: To, Shu, Su e Ahu. To refere-se à designação geopolítica, terra estrangeira. O vocábulo Xossu remete-se aos habitantes do deserto, aos povos nômades. E o termo Yahu
é identificado com o nome de alguma montanha situada a leste do Egito e ao sul da Palestina. A decifração da inscrição é a seguinte: Terra dos Chossu de Yahu, ou melhor, País dos Beduínos de Yahu. Se Leclerc estiver certo, a inscrição é a mais antiga notação histórica conhecida do nome de Deus de Israel, fora da Bíblia. Argumenta Jean Leclerc que do nome desta montanha os israelitas teriam tirado o nome da divindade protetora de sua confederação. Moisés encontra a divindade dele na montanha, né? Lá na sarça ardente da montanha. Nós temos um salmo, né, que fala: olhe para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Por quê? Porque os deuses habitavam na montanha, mas Yahvé está muito além, né, dessa montanha. Yahvé está muito além disso. Então, essa ideia das divindades habitarem na montanha é muito comum. E isso é tão comum que ainda hoje tem gente que vai para o monte orar. Eu mesmo já fui várias vezes quando eu era adolescente. O pessoal da igreja aí, a gente ia lá orar, ver toco pegando fogo, brasa lá na grama, lá sem ter ninguém colocado, né? E aí a gente ia para o monte ver essas Você coisas já aí. viu? Hã? Você já viu? Não, não vi, Você não. já viu? Não vi, o pessoal falava que via. Eu queria até ver, mas nunca vi, não. Mas assim, não posso duvidar, né? Mas eu ia lá, eu já vi o seguinte, numa igreja, num Que seminário que eu vo- dava aula. É que você não foi batizado com o Espírito Santo. É, Aí, já me falaram isso, falavam que eu era infiel. Aí eu não via, só os outros. Mas no seminário que eu dava aula, tinha É um aluno somente bom, um cara professor sério. Ricardo. Ah, Professor Ricardo Vânia. Então, partindo desse pensamento do povo, eu também não sou batizada com o Espírito Santo. no geral, alguns grupos de pessoas pensam dessa forma, né? Mas é uma É, maneira superficial de pensar, né? Nesse seminário que eu dava aula, tinha um aluno muito bom, era um seminário pentecostal. E ele participou de um culto e ele falou que apareceu um dente de ouro, dois dentes de ouro na boca dele. Ele me chamou num canto, ele falou: pastor, o senhor acredita em milagre? Aí eu: depende. Aí ele: cara, ontem eu estava no culto e assim, lá no momento lá do culto, veio o pastor, o pessoal orou e tal. E aí eu orei também, né? Tal, não sei o quê. Cheguei em casa, aí escovando o dente, sem perceber nada diferente. Cara, olha aqui, aí ele abriu a boca. Os dois últimos dentes dele, ele falou: ó, isso aqui, ó, eu não coloquei, não, eu não tinha isso aqui. E aí tava dourado. Eu falei: cara, pagaram você para fazer isso? O que, que houve aí? Você pintou isso? Ele: não, cara, apareceu. E assim, era um cara sério, não era um cara assim de oba-oba, não era nenhum moleque e tal. Assim, acontecem coisas que a gente não tem como explicar, certo? Deus pode fazer o que ele quer, nem sempre sabemos o motivo. Então, eu acho que essas possibilidades são possibilidades. Agora, se você perguntar assim, explica aí, não tem como explicar, né? Para que serve? Também não sei. Por que Deus faz? Também não sei. Mas acontece. Então, é ficar com a mente aberta e vamos caminhando. Aí eu falei com ele: você está devendo alguém? Vende isso aí, cara. Aproveita e vende. Se é de Deus, aproveita e vende que ganha um dinheiro ainda. E aí o seminário acabou, o pastor acabou com o seminário lá, eu não tive mais notícia do cara. Mas, assim, é, Eu também creio. O Ricardo. sobrenatural segue os que creem, né? né? Não tem uma Pode regra que você acontecer, vai. depende verdade. É difícil, né? Só Então, falar o que? então, Não acredito de maneira nenhuma. Não, Deus é soberano, cara. Então, então, mas assim, professor eu Ricardo. sou um cara pé no chão, né? Mas acredito que Deus faz o que quer. Fala, Francisco. Ricardo. Tem dente de ouro aí, Então, Francisco? sobre essa conversa, nos anos 90 para entrar nos anos 2000, ixi, saiu. Você Caiu? sumiu, fala. Caiu aí?
Então, para a Voltou. entrada do ano 2000, houve aí uma série de pregações na área pentecostais, não batistas, mas na área pentecostais. Uma vez eu fui pregar na Assembleia de Deus. Ah, Nessa época eu fui pregar lá, me convidaram, eu fui. E tinha umas pregações lá de dente de ouro, que aparecia dentro de ouro, mas é isso todo aí. mundo lá, Teve um por período muitos que anos isso aí. ficou famoso. Isso, depois passou, né? Então. Então, assim, se é charlatanismo ou não, é muito difícil, né? Mas eu parto do princípio que Deus faz o que quer. E aí tem coisas que é difícil explicar, né? Fala, Emanuel. Eu só acho assim Ah, que sim, tudo que Deus faz, a gente sabe que passa pelo crivo da palavra dele, de algo que já foi feito com um propósito. Então, tipo, de ver a sarça arder de novo, né, teve um propósito lá no período de Moisés, e creio que o mesmo Deus, a gente sabe que não mudou, pode fazer. Agora, a questão do dente de ouro, onde a gente vê isso? Qual o objetivo? Sei lá, eu creio em sobrenatural, amém. Mas o propósito, dentro do que está na palavra, onde sabe o que me chama a atenção sabe? nisso? Tem um dom que é relacionado no Novo Testamento, que é o dom de maravilhas. Ah, Não há uma sim. explicação específica sobre o que Ah, sim. seria esse dom de maravilhas. Esse dom, segundo a maioria aí dos teólogos, ele teria ele serviria, né, para demonstrar que Deus está presente. Seria a capacidade que Deus dá a algumas pessoas de fazer maravilhas, para que possa servir de testemunho da presença de Deus. Então, falas assim, né, eventos assim, como esse do cara lá do Dente de Ouro, o que me vem à mente é esse dom de maravilhas, que seria uma forma de mostrar que Deus está ali, né? Que Deus está presente. Mas a gente não tem na Bíblia um relato, por exemplo, de dente de ouro, né? Isso não tem. Realmente não temos algo É, específico. Mas esse dom de maravilhas é algo que me liga a isso. Então, assim, pode ser isso? Pode. Pode não ser? Também não pode, né? Então, fica o enigma, é, né? Essa é a questão. é, porque relacionar. Eu tenho aquele pastor que é muito conhecido, Benny Hinn, né? E vários congressos, enfim, que ele realiza, a questão até mesmo do dom de maravilha, já foi manifesta assim, crescer dedo, quem não tinha todos os dedos, a perna que era curta, endireitar e nivelar, dom Então, de maravilhas. Né? Realmente um dom que estava nele, mas até ele fazia. é difícil. Agora, o dente, a gente fica meio que nessa questão, Então, é né? complicado. Assim, é Um dom, complicado, não tem o eu que acho que não. explicar, né? Entendeu? É, É complicado. mas eu me lembro também dessa época, eu me lembro de dente de Era ouro, muito comum. eu me Fala aí, lembro. Manuel. Opa, quer falar, Rosalene? Acabou? Não, não, acabei. Beleza. Fala, Emanuel. Emanuel, se tiver dente de ouro, ele penhora no banco. Eu pensei em fazer isso, né, cara? Tô precisando pagar umas contas, né? Mas, enfim. Fala, Então, burguês. eu sou muito cético, né, para essas coisas, né? Inclusive lá na igreja, no que tange a jejum, tudo, né, nesse aspecto, oração, intercessão, eu sou, o pessoal me conhece, sabe que eu não sou muito dessa linha. É o Mas o problema é infiel. quando a questão, é, o problema é quando a questão acontece com a gente. Por exemplo, eu sofri algumas decepções lá no banco, né, em relação a promoções e tudo mais. Estava um pouquinho decepcionado. Cara, até que do nada me aparece uma senhora, entra assim na onde eu estava atendendo e fala assim: ó, Deus manda te dizer que algo bom vai acontecer com você essa semana. Aí, pô, cara, eu sou cético. Eu falei, pô, já tá acontecendo, né? O dom da vida, o respirar e tudo. É muito genérico, né? Falei, pô. Falei, tá bom. Cara, assim, o gerente regional não gostava de mim, então era impossível praticamente eu ser promovido. Eu fui promovido para uma outra região, numa situação, assim, totalmente
inexistente, fora do controle dos meus gestores naquela semana. Falei, cara, que coisa louca. Assim, Sim, eu nunca Tem falaria coisa que isso. não dá para explicar, entendeu? Eu não gosto de falar essas experiências pessoais em público, na igreja, porque senão acaba virando uma regra, uma doutrina, e as pessoas, querendo ou É, não, e vão às vezes buscar isso. parece estar querendo mostrar que é melhor, né, e tal, então tem que tomar cuidado E às mesmo, né? vezes as pessoas com mente É, madura, né, vão querer buscar a mesma experiência. E Isso. jamais eu quero que isso aconteça. Aí eu nunca conto isso. Agora, aqui no seminário, como é pessoas maduras, compartilhando aí que o negócio às vezes acontece assim de forma inusitada mesmo. Então, assim, a é gente uma precisa ter pena, o pé no né? chão, né? Fala, É Rosana. uma pena, né? É uma pena porque se a gente ficar assim, considerando muito o que vão achar, a gente acaba guardando e deixa de edificar a igreja e o outro que estão ali, né? Numa santa expectativa de que Deus ainda trabalhe em favor dos seus. E aí eu me lembro do Salmo 118, versículo 17, que vai dizer: Não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. É um desafio, porque, Não, mas, assim, Ricardo, hoje em deixa eu só dia, concluir aqui. a gente Viver precisa levar isso em conta. feitos, né? Até para contar nossas vitórias, É, tem que ter cuidado, é, entendeu? Mas eu Porque sim, contei como não é testemunho, simples, Ricardo. é. né, o processo. Eu contei como testemunho o que Deus fez a Que promoção, bênção. foi da forma de Deus, somente Deus poderia ter feito Aham. daquela forma. Eu só não contei a questão da notícia, como me foi O Sim, dada, meio, porque eu entendi. né? acho que não era O desnecessário, uma meio. informação desnecessária, foi Aham. pessoal, mas o milagre em si eu contei para edificar assim. Mas até assim, Ah, bacana. são coisas que a gente tem que ter equilíbrio, né? Porque Sim. é difícil lidar com essas questões místicas que nós não controlamos. É difícil porque vai ter gente que vai achar que, por que Deus fez na vida dele e não fez na minha? Eu tenho tanta fé quanto ele, por que não aconteceu? Eu vou fazer a mesma coisa que ele faz para Deus também me abençoar. Não que a gente não tenha que falar, né? Mas tem hora, tem momento, tem a forma. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Sim. Fala o Cristiano para a gente acabar aí, que já terminou a aula. A gente continua depois. Fala, Cristiano. O Cristiano não pode falar. O Cristiano é xenofóbico, nazista, ateu, neoliberal. Neoliberal. Não sei quem quer falar de milagre aí. Vai falar o que de milagre? Ó, vou corrigir. Ateu eu não sou, não. Sou totalmente cristão. Agora o resto não vou discutir muito, tá entendendo? Fala, cristão nazista. Só falta Não, falar que o dedo do Lula cresceu. Não, deixa ele. Não, eu passei também por uma experiência dessa, eu passei por uma experiência de cura, né? Para falar a verdade. Eu não sei como é que numa aula como a minha, o pessoal começa a dar testemunho. Minha aula não é para dar testemunho, não, irmão. É para desacreditar o testemunho. É de Deus, Ricardo. Inversão de valores. É de Deus, irmão. Tem Eu não que aceitar. entendo como isso acontece. Fala, tô brincando. É o poder de Deus. Eu não tô entendendo isso. Fala aí, Cristiano. Brincando. 2015, não, eu vou aproveitar aqui esse momento aí de culto, né? De testemunho. Aproveitar também entrar no poder aqui, tá entendendo? Porque, pô, Fala logo que tá acabando o 2015 tempo. eu passei por uma experiência dessa. No meu caso, foi uma questão de cura, né? Eu tinha até falado sobre a questão dos dons e tem também o dom de curar, né? Tudo. Sim. No Novo Testamento. E eu passei por uma experiência dessa, porque eu recebi um diagnóstico na minha saúde visual e tudo que, assim, não estava legal não, tá entendendo? O bicho ia pegar assim firme e tudo. E nós oramos, eu realmente estava com alguns sintomas bem esquisitos, assim, né? Tinha apagões e tudo e tal. O pessoal tinha médico que falava que era estresse, mas examinaram já tinha já questões físicas e tudo. E de modo que realmente até meus pais aqui ficaram assustados, eu fiquei assustado, fiquei muito tempo assim e tal. E nós já vamos orar aí, confiar em Deus, né? Levamos também para a igreja aí com motivo de oração. E realmente depois de 4 meses, assim, sumiu. Realmente o problema acabou, assim, o problema de saúde acabou. Eu lembro, Sumiu, sumiu o problema no caso, fui curado. Eu lembro que eu usava óculos, não preciso mais usar óculos, que foi algo Glória a assim muito E óculos poderoso tá cara, mesmo. irmão. Eu que Não, digo. pois é. Não, pois é, porque o que acontece? Aí, na minha vida, isso que o Manuel falou é verdade, assim,
tem que tomar o cuidado para não se tornar doutrina. Mas agora, o que eu penso? Eu penso que essas experiências acontecem por causa da nossa individualidade também, né, por assim dizer. Na minha vida, isso causou um efeito. Eu era um cara assim muito cético também, assim, nesse ponto que vocês estão falando, assim. Não é que eu não acreditava, mas tipo assim, eu era muito, né, muito fechado. E Sim. agora já não sou mais tão assim, tá entendendo? Eu não caminho nas nuvens também, e tal, procuro manter sempre o equilíbrio, mas eu já sou muito mais aberto assim para experiências de Serviu milagres. para despertar, né? Para dar o Exatamente. up, né? Não só para isso, mas também por causa assim, da própria graça de Deus, assim, porque eu ficava pensando assim, cara, para que Deus vai me curar, cara? Porque, assim, sei lá, Porque aí eu eu. ficava nessa. Porque eu. É, E eu experimentei não só a graça, como experimentei a maravilha também, né, de Deus. Então eu acredito sim, que não, isso legal. serve para nos edificar individualmente também, né? Não, show de bola. Assim, Eu quero dizer também aqui que eu não gosto do Lula, tá bom? Já vou dizer logo. tava Tá tão entendendo? Eu não bom, gosto. aí tá, aí, tá, agora vai. Brincadeira, não. Pô, agora eu acredito em você, cara. Aí, Fala a verdade. o que acontece? Quando a gente. É claro que a experiência individual é algo muito forte, e o texto bíblico nem sempre vai nos ajudar a explicar a experiência individual. E isso é um desafio que a gente precisa entender, porque as nossas experiências, elas são as nossas experiências. No texto bíblico, tem a experiência daquele pessoal lá do texto, né? Então, nem sempre as nossas experiências, aquilo que acontece no nosso contexto de vida, a gente vai conseguir base no texto bíblico ou a explicação direta no texto. E o que a gente está discutindo aqui, por exemplo, com essas falas, né, de vocês, como explicar? É a mesma dinâmica. Como falar de Deus? O que falar de Deus? Cada um de vocês tem uma experiência e vai falar de Deus a partir dessa experiência. Então, o texto bíblico, quando fala de Deus, ele fala a partir das experiências desse grupo de pessoas que está escrevendo sobre ele. E entender isso para a gente é legal. Por quê? Porque tira aquela ideia de que nós detemos o poder para falar sobre esse Deus e que o conhecemos de maneira, né, total e podemos falar porque dominamos, mas a gente fala a partir da nossa experiência. O ideal é que a nossa experiência seja como o Cristiano falou aí, né? Não seja um negócio tá pisando nas nuvens e tal, mas tenha uma base, né? Um caminho, né? Seja parte de um processo de estudo, de vivência do que as escrituras apresentam. Mas até explicar nossas experiências não é simples, não é fácil. Então, imagina um texto aí que tem muito mais de 2000 anos, escrito numa outra língua, e que as coisas não estavam muito bem definidas ainda. Então, até falar sobre esse Deus é difícil. Entender isso faz parte do processo de fazer teologia. Por isso que alguns teólogos dizem que não é possível fazer uma teologia do Antigo Testamento, por causa dessa dinâmica. Isso é parte do processo que a gente tem que trabalhar, né? Acabou o nosso tempo aí, mas aí semana que vem a gente continua nesse texto, né? E a gente vai trabalhando e tal, e vai discutindo aí, né? Mas foi bom aí a colaboração aí, né? As falas é legal que ajuda a gente a entender essa dinâmica, né? Não é um negócio fechadinho. Não dá para simplesmente botar num quadradinho, é isso. Deus é isso, Deus só age assim, Deus só faz isso, tudo que ele faz é possível explicar. Então é legal entender essa incoerência às vezes, né? Quer falar, Rosilene? Fala aí para a gente, Rosilene, né? É porque eu acabei lembrando aqui do texto, do versículo de 1 Coríntios 4:20. O senhor resumiu de uma maneira assim maravilhosa, que foi realmente a gente tem coisas que a gente não vai se ater na palavra, né? Não tem Sim. como explicar na palavra. Aí está lá, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste de palavras, né? Mas em poder. É isso aí, isso nem sempre dá para você sistematizar, né? Bom. Esse é a grande dinâmica.
Beleza, galera. Então, vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente se encontra lá em Antigo Testamento. Valeu? Quem não tem esse texto que eu mandei lá para o grupo. E aí, dá a lida lá antes, se quiser. É até legal que aí já chega para outra aula já com o texto lido. Aí, se surgir alguma pergunta, a gente vai discutindo aí. Valeu, gente. Valeu, Ricardo. Aquele Valeu, aula até daqui a anterior. pouco. Daqui a Boa pouco. noite, professor.